Olá, torcedor alvinegro, eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem rodeios, falando as coisas do alvinegro de Porangabuçu. Antes de começar esse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para chegar bem mais alvinegros. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não é contratações, não é nova temporada, treinamento, não. O assunto é pertinente, eu acho que o torcedor do Ceará não pode deixar sem respostas todos os itens solicitados pelo requerimento feito por alguns conselheiros. Esse pedido de providências, aonde vários itens foram solicitados e poucos respondidos. Vamos aos itens e vamos ao documento elaborado por parte do Conselho, que é esse documento que está na tela, é a ata de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube. Olha, dia 18 de dezembro de 2023. O presidente do Conselho, juntamente com o presidente do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, reuniu-se na sala do Conselho com a presença dos senhores Pedro Gabriel Coelho Ponte, Paulo Roberto Vasconcelo, Francisco Antônio Gomes, Ricardo Vieira de Souza e Francisco Feitosa Vilar, Carlos Eduardo Oliveira Aragão, Guilherme Magalhães Furtado, Nilo Weber Baima Veloso e Paulo Pontes Gugel para análise dos documentos feitos no requerimento intitulado Pedido de Providências. Ele diz o seguinte: foram entregues 73 páginas dos documentos. O ofício de resposta tem 3 páginas, itens do requerimento respondido pela executiva. Item A. O item A pedido pelo requerimento é exatamente informar se alguma empresa que tenha como sócios diretores, ex-diretores, funcionários ou seus parentes, mantém ou manteve relação comercial a qualquer título com o Ceará Sporting Clube. Em caso afirmativo, informar o período de contratação, valores pagos, objetos do contrato, juntamente de tais justificativa de tais contratações. Item A respondido pela diretoria, apresentando somente o contrato do doutor Anacleto Figueiredo de Paula Pessoa Neto, e não foi apresentado nenhum contrato anterior à data do requerimento. De todos os contratos de funcionários e parentes que prestam serviço ao Ceará, só o Anacleto Figueiredo, não mais ninguém, certo? Então, não foi respondido, ficou faltando, sim, vários outros contratos. Item B. O item B do requerimento pede o seguinte: informar se algum gestor recebeu qualquer pagamento, doação ou outra forma de repasse de recurso oriundo de terceiros que, no prazo de 1 ano antes ou depois do repasse, tenham celebrado o contrato com a organização esportiva. Item B, foi respondido que inexiste. Não respondeu, e a resposta foi que inexiste gestor que recebeu qualquer pagamento, doação de outra forma de repasse. E como é que ficou a situação do mascote, hein? É um caso pequeno, mas é um caso. E tantos outros que não veio e não foi respondido pela executiva. Item C do requerimento:
informa se houve antecipação ou comprometimento de receitas referente ao período posterior ao término da gestão ou do mandato, exceto no casos previsto da lei. Resposta da executiva. Respondido que inexiste, exceto o que foi autorizado pelo Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo em 19 de julho de 2023. Item D. O que é que pede o requerimento? Apresentar a relação discriminadas de todos os ativos do clube, incluindo bens, direitos, inclusive participações em direitos econômicos de atletas. Resposta do item D da executiva. Será entregue após a assinatura do termo de responsabilidade anexo ao ofício. Não foi entregue. Item E. Apresentar detalhamento de todas as transações referentes a atletas, incluindo pagamentos a intermediários profissionais envolvidos, identificando o valor e percentual e as suas respectivas comissões, que é aquele caso dos empresários, né? Que na gestão do Robson foi quase 5 milhões destinado à comissão a empresários. O que respondeu a executiva? Será entregue após a assinatura do termo de responsabilidade anexo ao ofício. Não foi respondido, mas diz que será entregue após a assinatura do termo de responsabilidade. Item F, solicitado pelo requerimento. Ainda para consulta restrita dos conselheiros na sede do clube, apresentar contrato de empréstimos ou adiantamento de recurso, inclusive em relação a grupo investidores, permitida a omissão inicial de nomes das partes, nos casos dos contratos com cláusulas de confidencialidade, mas de modo a permitir aos conselheiros interessados conhecer o teor do contrato. Resposta do item F, não apresentado, gente. Não apresentado. Item G do requerimento, apresentar atas, livro, razão e extrato bancários do Ceará Sporting Clube de todas as associações e sociedades das quais o clube toma parte de qualquer título. Item G1, informar os nomes das pessoas físicas que também figuram como sócios ou administradores das associações e sociedades das quais o clube toma parte a qualquer título. Item G será entregue após a assinatura do termo de responsabilidade. Item G1, não apresentado. Não foi apresentado. Certo? H, do requerimento. Apresentar contratos celebrados com empresa de auditoria independente, atualmente prestadores de serviço ao clube, assim como todos os relatórios e diligências realizados por essa empresa no período de contratação, e não somente os relatórios finais. Item H foi apresentado. Até agora, o único item apresentado foi o H, e parcialmente o item A, que foi o contrato do Anacleto Figueiredo. Ok? E o último, por último, o item I do requerimento, informar se existe algumas negociações, acordo ou pré-contratos assinados com algum fundo de investimento ou investidores, no sentido de viabilizar uma SAF no Ceará Sporting Clube. Informado que não há nenhuma negociação a caminho. Recapitulando aqui. Resumo, item A. Informar algumas empresas que tenham sócios, diretores, ex-diretores, funcionários e seus parentes que também manteve relação comercial. Foi apresentado só o do Dr. Anacleto Figueiredo de Paula Pessoa, somente. Item B.
informar algum gestor recebeu qualquer pagamento ou doação de outra forma de repasse de recursos oriundos de terceiros. Respondido inexistente. Passaram por cima da história do mascote. Item C. Informar se houve antecipação do comprometimento da receita. Respondido que é inexistente. Certo? No período posterior ao término da gestão. Disseram que foi respondido que inexistente, exceto que foi autorizado pelo comitê administrativo, que foi aquelas prestações de conta que foram aprovadas, ok. Item D. Apresentar relação discriminada de todos os ativos do clube, incluindo bens de direito, inclusive de participação de direitos econômicos de atleta. Item D. Será entregue após a assinatura do termo de responsabilidade. Item E. Apresentar detalhamento de todas as transações referentes a atletas, incluindo pagamento intermediário, profissionais, que é exatamente aquela comissão dada para empresários. Item E. Será entregue após a assinatura dos termos de responsabilidade. Item F. Ainda para consulta restrita dos conselheiros na sede do clube, apresentar contrato de empréstimo ou adiantamento de recursos, incluindo relação de grupos investidores. Não foi apresentado sobre aquele dinheiro que chegou a mais de 40, quase 50 milhões de empréstimos junto a terceiros. Não foi apresentado. Como é que pode isso? Item G, apresentar atas livres de razão de extratos bancários do Ceará Sporting Clube de todas as associações e sociedades dos quais o clube toma parte a qualquer título. Muito importante o item G. Será entregue, aliás, após a assinatura do termo de responsabilidade. Mas não foi apresentado o item G1, que é exatamente informar o nome das pessoas físicas que também figuram como sócio ou administradores das associações e sociedades das quais o clube toma parte de qualquer título. Não foi apresentado, que é uma informação importante. Tá certo? E o item H foi apresentado, que são exatamente os contatos com as empresas de auditoria independente, que são aquelas empresas assinadas por funcionários do Robson. E o último, o item I, informar se existe alguma negociação. Ele disse que não existe. Então, na verdade, o requerimento de 100% foi respondido 20%. 20%. Então, foi informado pelo presidente do Conselho Fiscal, Dr. José Tarcísio Ferreira Bezerra, que o item 4 será apresentado juntamente com o restante do ano de 2003. O item 4 é exatamente a prestação de conta no período, naquele momento, naquele ato onde o Ceará ficou sem presidente, quando o João Paulo assumiu, até a prestação de contas do ano passado. Parte desse ano ainda, que foi exatamente naquele período de saída de muitos atletas, de muitas negociações. Tá certo? Será aberto um novo prazo da diretoria executiva até o dia 30 de dezembro, que já se foi, para que responda todos os itens acima não respondidos, os pendentes de termos de responsabilidade, nada mais havendo a tratar. O presidente deu para encerrada a reunião, lavrou a presente ata. Assinatura do doutor José Barreto, José Tarcísio Ferreira, doutor José Barreto, presidente do Conselho, José Tarcísio Ferreira Bezerra, presidente do Conselho Fiscal, tá certo? E os que pediram a solicitação. Resumindo, foi dado o prazo e não foi cumprido. 100% pedido. Certo? Pelo requerimento, apenas 20% respondido com a palavra executiva, com a palavra os conselheiros que fizeram esse requerimento, que tome as devidas providências. Está mais do que na hora do Ceará ser passado a limpo, sem essa de dizer o que vale é daqui para frente. Engraçado. Até o mês passado, não pode expor as contas do Ceará, que são contratos sigilosos. Depois das denúncias e do pedido feito por alguns conselheiros, já foi aberto aí uma página oficial do Ceará, uma página de transparência. Quer dizer que até o mês passado não podia mostrar nada. Do mês passado para frente, pode mostrar. Então, quer dizer que vamos esquecer o que passou, o que vale é para frente? Sem essa, eu acho que não podemos ter futuro
não podemos ter presente sem passar limpo o passado. Eu acho que está mais do que na hora de acabar com certas regalias de certos diretores do Ceará, e o Ceará tem que ser passado a limpo de uma forma ou de outra. Espero que não acabe aqui, já que o Conselho e todos os trâmites legais foram feitos para que tivesse uma resposta, tudo nos conforme do Estatuto atual do Ceará. E não foi respondido, deram as costas e vai ficar por isso mesmo se dependesse da nossa executiva. Mas espero sim, vou estar aqui cobrando que esse requerimento, que 20% apenas foi respondido, que seja respondido. Se não tem nada de errado, por que esconder? A pergunta que não quer calar. Ok? Então, exatamente para a gente te mostrar para o torcedor do Ceará que o Resenhando não esqueceu o requerimento e vai estar sempre aqui cobrando o requerimento e respostas, cobrando respostas. E que, no mínimo, seja judicializado, que a gente possa ter transparência no Ceará de uma forma ou de outra, que seja colocado e exposto, pelo menos, para os conselheiros que pediram respostas que até agora não obtiveram. Apenas de 100% que foi solicitado, apenas 20% foram respondidas. Valeu, torcedor, estaremos sempre aqui cobrando e querendo transparência para se fazer o Ceará melhor. Torcedor do Ceará, até a próxima. Fui.